Boa noite. A partir de abril, a lei vai ficar mais dura para o motorista bêbado que provocar acidente com morte. Pelo novo texto, que altera o Código de Trânsito Brasileiro, os infratores vão ser enquadrados no crime de homicídio culposo, com pena de 5 a 8 anos de prisão. A novidade caminha na direção por mais segurança no trânsito. Em Belo Horizonte, os números de quem ingere bebida alcoólica e depois dirige ainda são preocupantes. De acordo com a Secretaria de Estado de Segurança Pública, de janeiro a novembro de 2017, cerca de 300 motoristas perderam a habilitação na capital, número 7% maior do que o registrado no mesmo período de 2016. Irresponsável. Eu acho que a pessoa tem que ter noção mesmo que algo e direção não combina mesmo, de jeito nenhum. A mudança no Código de Trânsito Brasileiro já foi sancionada pelo presidente da República e vai entrar em vigor em abril. Os motoristas que causarem mortes ou lesões graves e estiverem alcoolizados serão punidos com muito mais rigor. Além da multa de R$ 2.934,40, o motorista pode ficar 12 meses sem poder dirigir e ainda ser detido, pena que varia de 5 a 8 anos de prisão. A alteração na lei divide opiniões. É o mínimo que você pode fazer, entendeu? É pouco. Sei lá se vai resolver. Quem tem costume de beber não para de beber, não. E na capital, a Polícia Militar não dá trégua aos motoristas infratores. Todos os dias o Batalhão de Trânsito lança operações Lei Seca para coibir justamente essa prática, que é o álcool e a direção. Este advogado especialista em direito penal acredita que a mudança fica apenas na esfera da punição e que não há um trabalho de conscientização para mudar os hábitos de alguns motoristas. E ainda destaca que, apesar da mudança, a interpretação final sobre o que vai acontecer com o infrator ainda é da Justiça. No crime culposo, a possibilidade de substituição da pena de prisão por uma restritiva de direitos, ela se dá em qualquer patamar de pena. Então, se nós estamos falando de uma previsão de 5 a 8 anos, ainda que a pessoa seja condenada, na remota hipótese, a 8 anos, pegando as circunstâncias do artigo 59, casos de aumentos, agravantes, etc., ele não vai ter a possibilidade de prisão. Possivelmente haverá a substituição. 15 pessoas morreram entre os dias 29 de dezembro e 1º de janeiro nas estradas estaduais e federais que cortam Minas Gerais. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, no período foram registrados 183 acidentes, com 196 feridos e 10 mortes. E 20 pessoas foram presas por embriaguez ao volante. Já nas rodovias federais, o feriado de Ano Novo registrou 5 mortes em 207 acidentes. 209 pessoas ficaram feridas. A Defesa Civil interditou 2 apartamentos e parte de uma casa no bairro Castelo, na região da Pampulha, depois que o muro de uma obra desabou. Alexandre, a esposa e a filha vão ter que sair de casa e ir para um hotel. A família vive neste prédio, que tem 6 apartamentos. 2 foram interditados depois que este muro cedeu. Esta casa também foi parcialmente interditada. A área de churrasco desabou. Um pedaço do muro caiu e a outra está rachada. Dia 1º, volta de 10h40, 11 horas da noite. E, de repente, o muro atrás cedeu todo. E a gente teve que sair correndo aqui, desesperado, eu, minha família, minha esposa, meu menino. Segundo a Defesa Civil, a construtora responsável pela obra, onde será construído um prédio, fez escavações no terreno, mas não fez a contenção. O engenheiro responsável pela obra não quis gravar entrevista. Ele me disse que a construtora está prestando todo tipo de apoio necessário para tentar minimizar os transtornos causados aos moradores. A priori, eu entrei em contato com o senhor Luiz, que eu acho que é o proprietário da construtora. Ele me prometeu, em primeiro momento, a gente chegou a sair do imóvel, né, porque pelo risco de desabamento que há, pela previsão que a Defesa Civil, o laudo dela, e vai custear um hotel para a gente ir até que seja resolvido o problema aqui de alicerce, alguma coisa assim. E a Polícia Civil divulgou hoje imagens do suspeito de matar um tatuador em Barão de Cocais no mês passado. O suspeito aparece nessas imagens de circuito interno dentro de uma loja usando boné e camiseta preta. Vejam com detalhes. Em seguida, ele é filmado atravessando uma rua da cidade da região central do estado.
Segundo a polícia, é ele o autor do assassinato do tatuador Carlos Henrique da Silva, de 48 anos, conhecido como Catatal. A vítima foi encontrada morta no dia 12 de dezembro, caída no chão do estúdio onde trabalhava no centro de Barão de Cocais. Denúncias sobre o suspeito podem ser repassadas de forma anônima pelo telefone 181. 3 presos foragidos do presídio de Barão de Cocais, na região central do estado, foram recapturados pela polícia. 3 ainda seguem foragidos. De acordo com a Secretaria de Estado de Administração Prisional, ao todo, 10 presos conseguiram sair da área carcerária na madrugada de segunda-feira. Os agentes impediram a fuga de 2. Outros 2 foram recapturados pela PM já do lado de fora. A direção-geral da unidade está apurando as circunstâncias da fuga. 8 ônibus já foram incendiados na região metropolitana em apenas uma semana. E até agora, ninguém foi preso. Desta vez, o ataque foi no bairro Jardim Felicidade, na região norte da capital. O ônibus estava parado no final quando os criminosos atearam fogo ao veículo. Era o primeiro ônibus que seguiria para o centro de Belo Horizonte. O motorista foi obrigado a descer do veículo e viu o coletivo pegar fogo sem poder fazer nada. A minha mãe tinha acabado de ia pegar um ônibus. Aí ela chegou lá em casa desesperada, falando que eles veio correndo com revólver e todo mundo saiu correndo. De acordo com a conversa que eu tive com o motorista, não houve nenhuma ameaça. Não houve nenhuma explicação, tão somente a ordem para descer do veículo que eles iriam atear fogo. Há 2 hipóteses para o atentado. A primeira é de que ele esteja ligado à denúncia de supostos maus-tratos a detentos do presídio Dutra Ladeira. A segunda é de que ele possa ter relação com a morte de um homem durante troca de tiros com a PM no último fim de semana. Segundo informações da polícia, este homem estava envolvido com vários roubos na região. Uma fonte da PM confirmou que houve o confronto, mas não quis gravar a entrevista. Moradores que não querem ser identificados enviaram para a TV Alterosa essas imagens. Elas mostram uma confusão que aconteceu na mesma região onde o ônibus foi queimado. Uma foto do bilhete entregue à PM também foi encaminhada para a emissora. No papel escrito à mão, em uma folha de caderno, os supostos autores do atentado afirmam que vão queimar outros ônibus e ameaçam a PM. Eles assinam como Tribunal do Crime. Por causa do isolamento na rua, moradores tiveram dificuldade para ir trabalhar. É que o ponto final da linha 1505R, que serve ao bairro Jardim Felicidade, teve que ser remanejado para local mais distante. E a outra linha, que atende aos moradores, não vai para o centro da capital. Agora tem que pegar carona lá em cima agora. Na semana passada, usuários do transporte público também foram prejudicados em vários bairros da região metropolitana. 7 ônibus foram queimados entre os dias 27 e 29 de dezembro, supostamente por ordem de detentos do presídio Dutra Ladeira, que fica em Ribeirão das Neves. A Superintendência de Administração Prisional informou que não pode confirmar a relação entre os atentados e a situação no presídio antes do fim das investigações, que ainda estão em curso. Um pedreiro de Novo Cruzeiro, no Jequitinhonha, foi morto com um tiro da polícia que foi até a casa dele para atender a uma ocorrência de agressão. A polícia recebeu denúncias de que Rodrigo de Almeida Costa havia agredido a esposa, parentes e vizinhos. Antes da polícia chegar à casa da família, o pedreiro apareceu em um beco e tentou atacar outra pessoa que se escondeu atrás dos militares. De acordo com o boletim de ocorrência, os 2 PMs pediram que Rodrigo soltasse a picareta e deram alguns tiros no chão. Em seguida, ele teria agredido um dos militares, que ao tentar desarmá-lo, acabou disparando um tiro na barriga dele. Ainda segundo a PM, mesmo ferido, o pedreiro continuou agressivo e precisou ser levado algemado para o hospital, onde morreu após receber atendimento médico. Os 2 policiais foram ouvidos e autuados em flagrante, mas não foram presos porque agiram conforme o cumprimento do trabalho. O caso será encaminhado à Justiça Militar, que determinará se o processo criminal será aberto. Ladrões arrombaram e levaram vários equipamentos da Escola Municipal Alice Nassif, no bairro Itatiaia, na região da Pampulha.
A informação que a gente tem é de que 12 monitores de computador foram levados, além de televisões, câmeras fotográficas, notebooks e também outros equipamentos que ainda não foram listados. A informação dos funcionários é de que aqui estudam cerca de 1.000 alunos em 2 períodos, são alunos do ensino fundamental. Agora, de acordo com informações dos funcionários que não podem gravar entrevista, o local não tem vigia, apenas um porteiro que fica durante o dia. 7 salas ao todo, além da biblioteca, foram alvo desse vandalismo, desse crime que deixa então os alunos e a comunidade prejudicados. O ano passado foi difícil para a economia do país e terminou com quase 13 milhões de pessoas desempregadas. E muita gente aproveitou o primeiro dia útil de 2018 para correr atrás de um emprego. Para quem está desempregado ou quer mudar de emprego, o início do ano pode ser uma ótima oportunidade. É isso que pensa o jovem Gabriel, de 18 anos. É, o primeiro emprego. Eu acho que quanto mais cedo a gente começa a competir com os outros também, melhor fica. A situação de Janete é um pouco diferente. Desempregada há 2 anos, ela aproveitou o primeiro dia útil do ano para ir à luta. Quero cuidador de idoso, eu sou cuidadora. Aí eu vim cá para ver se eu consigo. De acordo com o IBGE, mesmo com a queda no desemprego, nos últimos meses, o país ainda tinha 12,6 milhões de pessoas em busca de trabalho no trimestre encerrado em novembro. Isso significa que 2017 terminou com 439 mil desempregados a mais do que no ano anterior. Uma pesquisa realizada pela RAIS em parceria com o INSPER mostra que o tempo para encontrar uma oportunidade profissional para quem está no mercado aumentou se comparado a 2016. O estudo também indica que há mais gente sendo demitida do que pedindo demissão. A dificuldade é porque eles exigem experiência, mas como você ter experiência, eles não te dão essa oportunidade de você mostrar a sua competência. Não tem como. Essa especialista dá dicas para quem quer mudar de vida em 2018. Não adianta sair pulverizando currículos pelo mercado, distribuindo para tudo quanto é vaga. O profissional deve sim ter foco, principalmente nesse momento que o mercado está começando uma retomada, um aquecimento, onde as vagas realmente vão voltar a surgir agora. É importante que ele tenha foco. O Programa Municipal de Qualificação, Emprego e Renda está oferecendo 2 cursos de qualificação de graça, depilação e espanhol. Os interessados devem procurar o Cine. O assunto da cidade de Carmo do Cajuru, no centro-oeste do estado, é o mais novo milionário da cidade. Todo mundo quer saber quem acertou os números da Mega Sena da virada. Em Carmo do Cajuru, no primeiro dia útil, depois do sorteio da Mega da Virada, o movimento nas casas lotéricas foi intenso. A expectativa ainda é muito grande, porque a gente não sabe quem é o verdadeiro milionário, tem muitos boatos na cidade. O maior prêmio da história da Loteria Federal, de 306 milhões de reais, foi dividido entre 17 apostas. Cada uma delas vai receber 18 milhões de reais. 2 ganhadores são mineiros. Um deles é de Carmo do Cajuru. Eu nem sabia o que eu faria, meu filho. A notícia de que um dos ganhadores do sorteio é de Cajuru mexeu com a curiosidade até das atendentes da casa lotérica. Se o prêmio saiu foi com a gente, se não foi, se foi para Cajuru, se foi para outra pessoa que veio cá fazer e saiu para longe, mas fica a expectativa, saber. E não é a primeira vez que alguém de Cajuru ganha a bolada da Mega da Virada. Há 6 anos, uma aposta feita nesta casa lotérica foi sorteada. Assim como naquela época, todo mundo quer saber quem é o novo milionário da cidade. Mas será que ele vai aparecer? A pessoa que ganha assim não vai aparecer, é claro, né? Tem que ficar mais quieto, né? Carmo do Cajuru tem 2 casas lotéricas. Nesta outra, a expectativa também é grande. A gente está super ansiosa para saber quem é o ganhador. Provavelmente não divulga, mas a gente está muito contente de ter saído para cá. Na cidade, que tem cerca de 20 mil habitantes, não se fala em outra coisa. Tá todo mundo aí procurando para poder saber aí. Se fosse eu, estaria feliz mais ainda, viu? Com certeza. Um menor de 15 anos foi apreendido em Varginha, suspeito de praticar vários roubos na cidade. Mesmo com a pouca idade, o adolescente tem uma extensa ficha criminal.
O último alvo do adolescente foi esta farmácia do bairro. De acordo com informações da polícia, ele entrou no estabelecimento durante o feriado e roubou 2 frascos de desodorantes. De cara limpa, ele teria dito para as funcionárias que o dono estaria devendo R$20 para ele. O suspeito foi reconhecido pelos funcionários da farmácia porque ele esteve antes do roubo aqui no estabelecimento pedindo alguns produtos da prateleira. A polícia foi chamada e localizou o adolescente de apenas 15 anos na casa dele, que fica aqui também no bairro Sion. Durante a ação, ele tentou fugir, mas foi apreendido. Com ele, a PM encontrou 2 cápsulas vazias de armazenamento de cocaína. Segundo funcionários desta padaria que fica em frente à farmácia, o menor também furtou produtos da prateleira do estabelecimento durante o feriado. O adolescente é um velho conhecido no meio policial. De acordo com a PM, ele cometeu o seu primeiro crime com apenas 10 anos de idade. Só aqui no bairro Sion foram vários assaltos. Na maioria das vezes, ele aborda suas vítimas, principalmente mulheres, que estão caminhando pelas ruas do bairro para roubar dinheiro e celulares. O adolescente também tem várias passagens por agressão, porte ilegal de arma branca, receptação, tráfico de drogas e crimes contra o patrimônio. Na semana do Natal, ele invadiu o CRAS do bairro e roubou um computador e uma câmera fotográfica do local. Ele foi apreendido. Segundo o boletim de ocorrência, ele vendeu os produtos que foram recuperados por apenas R$5. Ainda de acordo com a PM, o adolescente chegou a ser internado no Centro Socioeducativo de Juiz de Fora entre 2016 e 2017, mas voltou para as ruas. Nós voltamos já já, não saia daí. Uma família do bairro Tupi, aqui na capital, está fazendo uma campanha para salvar a vida de um adolescente de 15 anos. Pedro Henrique sofre de uma síndrome rara que provoca dores muito fortes na cabeça e precisa fazer uma cirurgia em Barcelona para evitar a progressão da doença. Eu não sei explicar como que é as dores não, mas é sempre na cabeça e é muito forte. O adolescente é portador de uma síndrome chamada Arnold-Chiari 1. É uma malformação do crânio na altura da junção entre o pescoço e a cabeça. Tudo começou aos 8 anos de idade, quando as dores fortes apareceram. Desmaiou, ele faleceu, ficou com a boquinha roxa, eu levei para o hospital. Quando cheguei no hospital ele estava bem. E aí uns falavam problema de coração, outros falavam cefaleia, e eu voltei com ele sem saber exatamente o que era. E aí levei para um neurologista e pediu a ressonância e aí saiu o diagnóstico, Arnold-Chiari. E na época a médica falou que ele tinha que operar urgente. Fez a primeira cirurgia, que foi a retirada da parte óssea, toda da cabeça. Pedro já passou por 8 cirurgias, teve algumas complicações e desenvolveu uma outra doença que se assemelha à hidrocefalia. Eu fazia muita atividade física antigamente, hoje eu já não posso fazer nenhuma que o médico proibiu. E isso acabou, comigo, por causa que eu gostava muito de fazer. Por que só em Barcelona que essa cirurgia poderia ser feita? Porque aqui no Brasil não faz essa cirurgia e vários pacientes já estão fazendo a cirurgia e está dando certo. Até alguns pacientes que já estão cadeirantes, eles voltaram a andar. A cirurgia não promete a cura, ela promete a parada da progressão da doença. Hoje o Pedro, ele corre o risco de parar de andar a qualquer momento, corre o risco de ter uma morte súbita. Para conseguir recursos financeiros, a família de Pedro tem se empenhado em campanhas. Eles precisam arrecadar aproximadamente R$100 mil. Nós conseguimos 22.800, que é o que tem na conta. Já fomos recebidos no Cruzeiro, na Toca, Léo Zagueiro. Luan, do Galo, também fez um vídeo para o Pedro. A gente conseguiu arrecadar com rifa. Vocês também conseguiram uma camisa do Messi autografada por ele, não é isso? Sim, minha mãe mandou e-mail lá para Barcelona e eles mandaram a camisa para a gente. Eu tenho certeza que essa cirurgia vai salvar a vida do meu filho, como salvou de várias outras pessoas que a gente já conhece. Ele merece essa chance. Em nosso site você fica sabendo como ajudar o Pedro Henrique.
E o assunto ainda é solidariedade. Há mais de 20 anos, uma aposentada de Varginha, no sul do estado, arrecada cestas básicas e roupas para doação na cidade. Além disso, ela mesma faz bijuterias para presentear as pessoas. Um exemplo de gentileza para começar muito bem o ano. Dona Ati, como é conhecida na cidade, nem parece que tem 93 anos. A agilidade com a linha impressiona quem vê. Ela nem precisa de agulha para colocar as bolinhas e miçangas para formar um colar. A bijuteria vai junto com as roupas que são entregues para famílias carentes de Santana da Vargem. Só para este ano, a aposentada confeccionou cerca de 500 colares. Tudo para doação. Chega no fim do ano, ficar assim dia na porta para pegar. E eu fico toda satisfeita. Tem quase 20 anos que a aposentada faz esse tipo de caridade. Começou com reformas e roupas para pessoas carentes. Então era costureira, fazia dos retalhos que sobravam, fazia pro gasto, né? Depois alguém via, pedia, eu dava, ficava com dó, falava, quer saber da coisa? Já vou fazer de uma vez para quem quiser. Hoje, ela entrega em torno de 80 cestas básicas e mais de 1.500 peças de roupas. Aqui é tudo organizado por fila e senha, para que não falte nada para ninguém. Eu conheço toda a família, para poder a pessoa não ter duas cestas básicas na mesma família, então eu coloco numeração em todos eles na roupa, aí depois entra de 5 em 5, aonde pega as roupas e depois pega a cesta básica aqui. Cada pessoa pode levar de 10 a 15 peças de roupas e uma cesta por família. É um momento de muita alegria para todos que precisam dessa ajuda. Essa caridade foi passada de geração em geração. No início eu ajudava só no operacional, só na hora da montagem de cesta, na organização. Hoje a gente tenta ajudar cada vez mais, cada ano que passa, cada um tenta contribuir um pouco mais do que foi no ano passado. E se depender da aposentada, enquanto ela continuar com esse sorriso no rosto e forças, ela vai continuar a dar amor a quem precisa. Eu gosto que eu vejo o povo alegre, saindo alegre. Muita gente feliz aqui. Muita gente. Eles saem muito agora, se eles não fizessem por causa, não quisessem, acho que eu não ia ligar. Mas eles vêm buscar, vêm tudo alegre. Aí eu fico também feliz. É isso aí, Dona Ati, parabéns. O Jornal da Alterosa termina aqui, fique agora com o SBT Brasil. Uma ótima noite para você e até amanhã. R$ 36 mil